E aí, genial, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos falar hoje sobre a terceira característica de alunos que se dão bem no Enem. Bom, a terceira característica dos alunos que se dão bem no Enem são aqueles alunos que dominam a interpretação da estrutura da prova. Todas as provas de vestibular possuem uma estrutura básica e fundamental. Essa estrutura pode ser dividida em 3 fases. Primeira, todas as perguntas, seja matemática, seja português, seja história, geografia, de todas as matérias, tem essas 3 fases. Contextualização, que pode ser um texto literário, um texto jornalístico, um mapa, pode ser também um quadro, uma tabela, um gráfico, tudo isso. Contextualização ou texto introdutório. Segundo ponto, pergunta. Toda questão tem uma pergunta. Terceiro ponto é alternativas. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro ponto, contextualização ou texto introdutório. Segundo ponto, pergunta. Terceiro ponto, qual é o terceiro ponto? Alternativas. Você começa a resolver a questão por qual desses 3 pontos? Muitos vão começar lendo o texto, ler o texto inteiro, ler a pergunta e ler as alternativas. Bom, esse é o método mais tradicional, porém é o método que mais demora tempo. E lembre-se, você não tem tempo a perder, você precisa administrar com grande qualidade o bem mais precioso de um pré-vestibulando, o tempo. Ó, presta atenção. O ideal é que você não comece nem pela contextualização, texto introdutório, e nem pelas alternativas. O ideal mesmo é que você comece pelas perguntas. Porque quando você começa pelas perguntas, o seu cérebro já vai ler o texto com a pergunta na mente. E naturalmente ele vai fazer uma busca pelas respostas daquela pergunta. Perceba que muitas vezes você vai ler a pergunta e já vai saber qual é a resposta, poupando muito tempo de uma leitura de um texto que muitas vezes será inútil. Não se esqueça disso. Os 3 passos de uma estrutura da prova e da questão: texto introdutório, pergunta, alternativas. Comece sempre pela pergunta. Caso você não saiba a resposta, vá no texto. E aí sim, o seu cérebro já programado para buscar as respostas vai escolher a alternativa correta. Olha, fica de olho. A estrutura da prova, a estrutura das questões, conhecê-la profundamente, fazer a escolha certa na interpretação da questão, vai fazer com que você tenha, sabe o quê? Mais tempo. E faça tudo com muito mais cuidado e, naturalmente, tire uma nota bem melhor. Tchau!